Bom, agora vamos ver o conceito de base de um espaço topológico, um conceito que ajuda bastante na hora de trabalhar. O que é a base de um espaço topológico? É uma coleção de abertos que ela é rica o suficiente para que com ela você consiga recuperar todos os abertos do espaço, certo? Lógico, se eu te der todos os abertos, é uma base, meio que nessa definição intuitiva que eu estou dando. Mas eu gostaria de ver se eu consigo, com menos abertos, conseguir descrever todos os outros. Então, a ideia é que você vai ter, então você tem o X tal, né, um espaço topológico, aí a base, né, então um B fresco, está contido no tal, tá? Isso é um jeito pedante de escrever que os elementos da base são abertos. É, e ela tem a propriedade que, para qualquer V que você pega em tal, qualquer aberto que você queira, existe uma subcoleção dessa sua base, tal que se você fizer a união só dos caras que estão aqui, isso dá o seu V. Tá vendo? Consegui escrever qualquer aberto em termos dos elementos da base. Não é uma união finita, hein? Do tipo, pode ser uma coleção bem grande de abertos. Tá? Essa é a definição formal, a certa motivação da existência da base, mas ninguém usa essa aqui. A gente acaba usando uma proposição que é o que na prática a gente faz, que eu chamo que a base faz um sanduíche para todos os abertos. Então vamos falar o seguinte, ó, se você pegar uma B contida em tal, né? Então estou com o espaço topológico fixado, então eu peguei essa B, isso aqui vai ser uma base, é base. C e somente C vale o sanduíche. O que é o sanduíche? Para qualquer A que você pega aberto e para qualquer Azinho dentro do seu Azão, existe um B que faz o sanduíche, que quer dizer o quê? Existe B pertencente ao B fresco, tal que Azinho pertence ao B que está contido no seu A. Tá? Então, basicamente, qualquer aberto que você pega, você vai ter em qualquer ponto que você pega lá dentro, você tem um aberto aqui da base que faz isso aqui. Certo? Então, isso aqui era o seu A, isso aqui é o seu B. Então, dado qualquer aberto grande, você consegue reduzir ele para um elemento da base. E aí, com isso, você consegue escrever quem que são os elementos. Tudo bem? Ah, não é uma proposição muito difícil de fazer. Por exemplo, se você quer mostrar que se você tem que pega um cara que satisfaz essa condição aqui. Então, qualquer um dos seus abertos, se você desenhar o seu aberto, você pega um ponto aqui, você tem um aberto em volta dele. Outro ponto aqui, você pega um aberto em volta dele. Pega um ponto aqui e um aberto em volta dele. Todos da base. Bom, repara que a união de todos esses caras é esse cara de fora. Então, você conseguiu aquela definição que a gente tinha da base antes. Reciprocamente é meio que a mesma coisa. Se você consegue escrever esse cara, se você pega um aberto e você consegue escrever ele como união de coisas que estão na sua base, cada ponto dele está dentro de um desses caras, então, portanto, está aqui. Então, tipo, é meio chato de escrever se você não está acostumado com notação de união e essas coisas, mas sai. Você indexa pelos próprios pontos do seu conjunto e aí sai esse aqui relativamente tranquilo. Tudo bem? Vamos tentar ver aqui uns exemplos bobinhos aqui primeiros para bases, né? Inclusive que eles vão ser importantes para a gente quando a gente for falar de axiomas de enumerabilidade. Então, nos reais, topologia usual, uma base é você pegar os abertos, os intervalos abertos, tais que A e B. Você pode pegar os reais. Então, os intervalos abertos formam uma base para os reais. Mas se você pegar eles racionais, é mais legal. Tá? Porque daí você vai ter o quê? Se você pegar aqui qualquer real, você vai ter uma base de tamanho contínuo. Tem tantos elementos na base quanto tem de pontos nos reais. Se você pegar assim, os racionais é enumerável. Então você pegou uma coisa menor, certo? Então você pegou uma coleção menor que te dá todo mundo. Melhor. Tá? A gente vai ver que tem boas propriedades o fato de ter isso. E acho que todo mundo se convence que esse negócio é uma base, né? Pega um aberto qualquer nos reais, lembra que qualquer ponto tem que ter uma folguinha. Bom, se tem uma folguinha, você consegue uma folguinha racional, uma para cada lado, e aí você monta um cara desse jeito aqui. Então, uma base para os reais é essa aí.
tá certo? Uma base para reta de Sorgenfrey, vai? Vamos fazer a reta de Sorgenfrey. Aí você já não consegue fazer essa aqui, né? Você vai ter que fazer uma coisa desse tipo. Você vai ter que pegar x aqui, e aqui você pode pôr um x mais 1 sobre n, talvez. O x vai ter que ser um real qualquer. E o n você pega nos naturais positivos. Vai. Isso aqui dá uma base também. Tá? Repara que agora essa aqui não é uma base numerável. E a gente vai ver para frente que a reta de Sorgenfrey de fato não tem uma base numerável. Que é curioso, né? Apesar de ele ser tão parecido com esse aqui, dá uma diferença grande aqui. Se quiser já ir pensando por que a reta de Sorgenfrey não tem uma base numerável, não é porque eu não exibi uma que não tem, certo? Poderia ter alguma outra. Mas a reta de Sorgenfrey não vai ter uma base numerável. A gente vai discutir isso aqui com axiomas de numerabilidade. Tá? Esse caso aqui, na verdade, é um caso particular de espaço métrico, mas bom, vamos fazer aqui. Ó. Se você tem, então, tipo, M é um espaço métrico, então ele tem uma distância D, que seria uma base, você pega, é uma coisa parecida com esse, na verdade, apesar desse não ser métrico. Você pega a coleção de todas as bolas de raio. Aqui você pode pôr raio 1 sobre N, centro X. Então você tem aqui X pertencente ao seu M, né, que eu defini como sendo M, e o N pega um natural positivo para a conta ficar certa. Isso aqui dá uma base também, é fácil fazer a conta. Tá? Não deu enumerável porque o meu espaço métrico não é enumerável a princípio, mas dependendo de algumas condições que o seu espaço tenha, você consegue fazer uma menorzinha ainda, que ela vai ser enumerável. Tá? Você consegue, a base é uma noção global do seu espaço, você consegue falar sobre todos os abertos. Você talvez esteja num certo contexto, algum momento, que você queira falar só perto de um certo ponto. Então eu quero só descrever como são os abertos perto de um certo ponto. Aí eu não preciso falar de uma base para todo mundo, eu posso falar simplesmente em volta dele. Essa aqui que vai ser essa ideia. Existe o conceito de base local, ele vai aparecer como um caso particular disso que eu vou colocar, então eu já vou começar com a definição um pouquinho mais geral. E aí a gente já reduz para o caso base local, né? Já tiro dele. Tá? Então você pega o seu espaço topológico, pega um xizinho lá dentro, tá? E eu vou falar que é um sistema fundamental de vizinhanças. Isso aqui vai parecer um pouco aquela coisa que a gente fez lá nas motivações. Então o que vai ser? Eu vou pôr assim que é um V fresco, tá? O que ele vai ter, que propriedades ele tem que satisfazer para a gente falar que ele é um sistema fundamental de vizinhanças. Então, para qualquer V que você pega dentro do V fresco, V é vizinhança de X. Vizinhança de X. Tá? Então, é sistema fundamental de vizinhanças para X, né? Volto por aqui. Então, cada um tem que ser. E ele tem a propriedade do sanduíche aqui. Qual que é a propriedade do sanduíche? Para qualquer A aberto, tal que X pertence a A, existe V no seu sistema, tal que X pertence a V que está contido no A. Sanduíche de sempre, hein? Tem o ponto, está num aberto, achou uma vizinhança lá no meio. Certo? Lembra que a vizinhança é o quê? É um conjunto qualquer que contém um aberto. Então, se você fizer isso, você sabe que tem um aberto escondido aqui. Tudo bem? Então isso aqui é um sistema de vizinhança. Isso aqui vai ser legal depois que a gente vai conseguir falar de sistemas fundamentais de vizinhanças fechadas, por exemplo, tá? Mas aqui a gente já consegue falar que se, no caso, que adicionalmente aqui, tá? Se para qualquer V pertencente a V, o V é aberto, a gente fala que V é uma base local. Tudo bem? Para X. Então, uma base local para X. Então, o conceito local de base é simplesmente um sistema fundamental de vizinhanças abertas. Pensa assim, que tipo, eu consigo descrever, eu tenho uma quantidade suficiente de vizinhanças do X para descrever todas em algum sentido. Tá bom? Bem solto aqui. Vamos fazer uns exemplos que talvez fique mais claro. Então, por exemplo, se você pegar nos reais, então fixa um X. Você pegar esses caras aqui, X menos 1 sobre N.
x mais 1 sobre n, para n natural qualquer, isso aqui, né, o conjunto de todos esses caras, forma um sistema fonológico de vizinhança, na verdade, forma uma base local para o x. Tudo bem? Mas, se você tomar um pouquinho mais de cuidado, mais atenção, digamos assim, você vai perceber que esse aqui também. Apesar deles serem fechados, cada um deles é uma vizinhança do x, né? Não de todos os seus pontos. Eles não são abertos, esses conjuntos. Mas eles são vizinhanças do x. E são fechadas. E formam um sistema fundamental de vizinhanças. Isso aqui vai ser importante para a gente lá na frente. Tá? Para quem até sabe um pouquinho mais dessas coisas, isso aqui é até um sistema fundamental de vizinhanças compactas. Tá? Cada uma dessas aqui é um compacto. Então, isso aqui tem bastante propriedade. E só enumeráveis. Percebe? Então você tem isso aqui seria um bom exemplo. Reta de Sorgenfrey. Então, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado aqui, né? Você vai ter que fechar no x e vai ter que pôr aqui x mais 1 sobre n. Isso aqui dá um sistema fundamental de vizinhanças para o seu x. Tá? Repara que agora sim isso aqui é numerável. Para cada x que você fixou, esse aqui está fixado, aqui você tem só esses caras. Então aqui dá certo. Bolas abertas de centro x dá uma base local num espaço métrico, certo? Então, tipo, a gente já tem bastante exemplos aqui. Se você tiver a topologia discreta, aí a coisa começa a ficar chata. Então, tipo, x discreto. Aí você tem que o conjunto x, o unitário do x é uma base local para o x. Só, é um elemento só, tá? Não tô pegando todos os caras. Assim, pego o x, o unitário dele, o unitário do xzinho, tá? Não, desculpa, aqui é grande, esse aqui é pequeno. O unitário do xzinho é um aberto, contém ele, está contido em todos os outros, então esse aqui é um caso que você tem uma base formada por um único elemento, por exemplo. Esse cara dá certo. Tá certo? Se você tiver um espaço, se você tiver um y contido no seu x, para você falar e você tem uma base para o grande, o que seria uma base para o pequeno? Vamos pensar, vai. Tipo, você tem, então você fixou aqui B fresco, é uma base para o grandão. Então lembrando como é que é a situação para base, para subespaço, você tem o x e você tem o y aqui, né? Então esse aqui é o seu x, esse aqui é o seu y. Os abertos do y são simplesmente você pegar abertos do grande e interceptar. Então, você fazer esse pedaço. Então, o que dá a vontade de a gente falar aqui? Que uma base para o y, né? Então, vamos falar que essa aqui é uma base para o x, essa base induz uma base para o y. Então, quem que seria a base y induzida aqui, né? Vamos deixar aqui um espacinho. Quem que seria a base induzida aqui? Você poderia pegar simplesmente os b's inter y dos b's que estão na bx. Certo? Repara que isso aqui vai dar abertos, né? Lembra sempre que tem que verificar se é para verificar que é base, tem que ser os elementos, tem que ser abertos. Isso aqui são abertos no y, não são mais abertos no x necessariamente, mas são abertos no y. E na hora que você quer fazer a continha lá do sanduíche, você tentar pensar em termos de ponto. Você vai ver que aquela caracterização que eu dei para a base logo no comecinho, você vai ver que isso aqui dá uma base para os abertos do y. Tudo bem? Então aqui você tem é um jeito de induzir base, não necessariamente a única, aqui a gente não está longe de ter unicidade nas bases, mas é isso aí, tá bom? Então é isso aí por enquanto.